Eleições 2018, mantendo a tradição do seu compromisso com a democracia, a cidadania e a prestação de serviços, o Grupo Gazeta de Comunicação inicia hoje uma série de entrevistas e debates com os candidatos aos cargos majoritários de Mato Grosso. Nós vamos receber aqui, ao longo deste período eleitoral, os postulantes ao governo e ao Senado com o objetivo de ajudar os eleitores a conhecer melhor os candidatos e os seus projetos e também decidir o seu voto da forma mais correta possível. A nossa maratona de entrevistas começa com os candidatos ao governo e o primeiro convidado é o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, que é o candidato do Democratas. A entrevista terá duração de 20 minutos, lembrando que a ordem de participação dos candidatos foi definida em sorteio com a presença dos seus assessores. O candidato Mauro Mendes está aqui no estúdio. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Lúcio. É um prazer estar aqui contigo. Certamente um prazer enorme estar aí com milhares e milhares de mato-grossenses que nos acompanham aí através dessa emissora. Candidato, qual o principal argumento que o senhor poderia utilizar hoje para pedir ao eleitor que deve votar no senhor para ser o governador de Mato Grosso? Lúcio, nós fomos prefeito de Cuiabá, trabalhamos muito aqui durante 4 anos, entregamos uma cidade muito melhor do que nós recebemos. Com a ajuda de Deus, da nossa equipe, dos servidores que estiveram ao nosso lado, nós entregamos uma cidade em todos os aspectos, uma saúde mais organizada, construímos aqui um Hospital São Benedito que inauguramos, começamos a construção do novo pronto-socorro de Cuiabá, inauguramos 2 UPAs, inauguramos diversas escolas municipais que foram construídas, creches novas que foram construídas no município, fizemos o maior programa de asfaltamento aqui na cidade de Cuiabá, da sua história, um asfalto de qualidade nos bairros da periferia. Enfim, Lúcio, trabalhamos muito, com a ajuda de Deus, trabalho sério, honesto, competente, saímos da prefeitura sem absolutamente nenhum escândalo de corrupção, nem nosso, nem dos nossos secretários. E é esse currículo, essa experiência, não só minha, mas do nosso vice também, Otaviano Pivetta, que foi 3 vezes prefeito de Lucas do Rio Verde, que também mostrou muita competência e muito trabalho já naquela que é uma das melhores cidades aqui do estado de Mato Grosso. Então, Lúcio, eu, Mauro Mendes, candidato a governador, nosso vice-governador, Otaviano Pivetta, são 2 pessoas que já trabalharam muito, que têm experiência, que já mostramos que sabemos fazer, que já fizemos pelas nossas cidades e que estamos com muita vontade de trabalhar para o Mato Grosso. Candidato, Mauro Mendes, que foi prefeito de Cuiabá, Pedro Taques, que é governador de Mato Grosso. Dá uma boa comparação aí, na opinião do senhor? Isso vai ser comparado agora, Lúcio, na campanha? Lúcio, na verdade, quando a gente vai contratar, nesse momento, meus amigos, nós iremos contratar o próximo governador de Mato Grosso, que vai cuidar da saúde, da segurança, das estradas, de obras que estão paradas, de obras que poderão ser ou não feitas nos próximos 4 anos. E quando a gente vai contratar alguém, Lúcio, seja numa empresa, e todo mundo sabe o que significa isso, você olha o currículo da pessoa, você olha a experiência que essa pessoa tem, você faz uma entrevista com essa pessoa, e nesse momento eu estou sendo entrevistado por você, mas tem aí milhares de mato-grossenses que estão nos acompanhando, analisando o que o candidato fala, sua linha de raciocínio, e aí, no dia 7 de outubro, vocês vão decidir quem vocês querem contratar para administrar Mato Grosso e cuidar do futuro e de tantas ações que demandam aí, que são demandadas no poder público. Então, Lúcio, eu não quero dizer que sou melhor do que ninguém. Quem vai dizer isso é o povo de Mato Grosso, ele que vai escolher, ele que vai analisar aí os nossos concorrentes. E eu posso dizer apenas, com muita humildade, que nós temos experiência na vida privada e na vida pública e já mostramos que sabemos fazer e demos resultado quando nós tivemos a oportunidade de administrar as nossas cidades. Eu em Cuiabá e Otaviano Pivetta em Lucas do Rio Verde. Candidato, o senhor já disse aí publicamente que Pedro Taques não fez a lição de casa, que a gestão dele foi ineficiente e que pelos números que estão colocados aí, Mato Grosso, no aspecto financeiro, Mato Grosso estaria quebrado. Qual é a proposta do senhor para equilibrar as contas públicas do Estado? O senhor também cobrou o atual governador de uma reforma administrativa. O senhor vai fazer essa reforma já no início do governo? Vai extinguir secretarias, vai demitir funcionários? Qual é o plano? Lúcio, primeiro nós temos que colocar muito claramente
E as pessoas que vivem em Mato Grosso sabem disso. Hoje, Mato Grosso está tendo grandes problemas aí. A semana passada foi vinculado na imprensa que as viaturas da Polícia Militar estão sendo recolhidas pelo fornecedor, porque tinha 5 meses de atraso. A UTI de Rondonópolis fechou há poucos dias, lá da Santa Casa, porque o governo não pagou a Santa Casa. Se você perguntar para o seu prefeito aí dos 141 municípios, ele vai confirmar para o prefeito, o vereador, que o governo de Mato Grosso está devendo meses e meses de repasse para o município cuidar da saúde. O transporte escolar está atrasado, os servidores estão com 10 dias de salário atrasado, o repasse dos poderes está atrasado, fornecedores estão há meses sem receber, paralisando serviço, como pararam da Unemate em Cáceres há poucos dias. Meus amigos, isso é uma dura realidade. Então nós precisamos, para mudar essa realidade, Lúcio, fazer sim uma reforma administrativa. A atual administração, o atual governo anunciou 5 vezes que estaria mandando para a Assembleia uma proposta e até ontem não tinha chegado na Assembleia essa proposta. Ficou meses dizendo que ia fazer uma reforma tributária e nunca encaminhou para a Assembleia. Nós iremos sim fazer um enxugamento. Quando eu fui prefeito de Cuiabá, nós reduzimos de 23 para 17 secretarias. Nós cortamos os penduricalhos que existiam de cargos políticos, reduzimos no limite de não comprometer o funcionamento da máquina. Nós vamos fazer isso, se for a vontade de Deus. Qual é a proposta para o governo agora? Para o governo, nós vamos sim, Lúcio, fazer todo e qualquer tipo de enxugamento. Vamos reduzir sim algumas secretarias, vamos cortar despesas, vamos cortar tudo aquilo que possa ser cortado, que não comprometa o funcionamento da máquina e dos serviços públicos e que respeite também a legalidade. Não podemos mexer naquilo que a lei não permite. São 23 hoje. O senhor disse hoje de manhã numa entrevista lá na Vila Real FM que o senhor pretende reduzir para 15. Nós acreditamos, nós temos alguns estudos, Lúcio, que estão sendo feitos pela nossa equipe técnica, mas nós acreditamos que algo em torno de 15 a 16 secretarias é possível prestar um bom serviço de qualidade, gastando menos, com mais eficiência, porque quando se economiza dentro da máquina pública, sobra mais dinheiro para investir naquilo que importa ao cidadão, que é saúde, que é infraestrutura, que é estrada, que é segurança. E tem corte de servidores comissionados, aqueles famosos cargos de confiança. Cargos de confiança, que são cargos de indicação política. Nós precisamos sim de alguns profissionais, vamos precisar, mas eu acredito que dá para cortar algo em torno de 30% desses cargos comissionados para que nós possamos economizar e sobrar dinheiro para investir naquilo que importa ao cidadão. Novamente repetindo, saúde, segurança, para isso nós precisamos de dinheiro, temos que economizar internamente na máquina pública. Candidato, na semana passada aí circulou uma informação de que o senhor pretende reduzir uma outra coisa. Discutir a carga horária ou a escala dos policiais militares. Eles trabalham pouco? Lúcio, eles trabalham como trabalha qualquer servidor. Eles trabalham hoje numa carga aí de 24 por 72. Alguns já me disseram que essa carga de 24 horas contínuas é uma carga muito exaustiva. Alguns gostam disso. Agora, eles trabalham dentro daquilo que é previsto na própria legislação. Isso, Lúcio, nós poderemos discutir com a categoria. Agora, o que nós queremos é que o servidor público, tanto o PM quanto os demais, sejam valorizados, respeitados, tenham condição de trabalho. O que não dá, Lúcio, nessa questão de segurança é nós ficarmos refém de bandidos e ver cada vez mais os índices piorando. Por mais que os governantes se esforcem para dizer que melhorou ou criar estatística, que ninguém sabe de onde vêm os números, a sensação minha e de todos os nossos cidadãos é que cada vez está mais inseguro viver no Brasil e aqui em Mato Grosso não é diferente. Então nós precisamos valorizar os nossos policiais, dar equipamento e condições e fazer um duro, mas duro combate ao crime e à criminalidade. Mas existe uma intenção de mexer nessa escala de trabalho hoje da PM? Não tem claramente nada sobre isso, Lúcio, nunca disse nada nesse sentido. Agora, nós vamos discutir sim todo e qualquer tipo de melhoria para criar melhores condições para prestarmos melhores serviços à nossa população, seja na segurança, seja em qualquer área de dever do poder público estadual. Candidato, e sobre o VLT? A intenção é concluir esse VLT que já está empacado faz tempo ou pode-se mudar esse modal voltando-se para o BRT? Lúcio, aqui em Cuiabá nós temos o VLT parado aí há quase 4 anos que paralisou. Quando eu era prefeito eu disse que essa obra não ia andar 1 metro até a Copa. Na época eu fui duramente criticado pelo governador Sival Barbosa, na época, porque eu como engenheiro, como empreendedor, sei
que não dá para fazer milagre. Lamentavelmente, nesses últimos 3 anos e meio, nada foi feito, muitos anúncios também foram feitos de retomada da obra, de parcerias público-privada, e prático nós estamos terminando esse mandato e nada foi feito. Pedi um prazo de até 1 ano para estudar com clareza, com profundidade, as soluções e alternativas existentes hoje, criar outras se for necessário e possível, debater com clareza e transparência com o Ministério Público, com a sociedade, com os poderes constituídos e aí escolher uma alternativa e colocar em marcha e apresentar isso para a sociedade. Não dá, é para deixar parado como está aí, 4 anos e nada fez. E não é só essa obra parada aqui em Cuiabá, tem muitas outras obras paradas aqui em Cuiabá, em todo o estado de Mato Grosso. Eu vi hospitais, aqui em Cuiabá tem um hospital parado de 200 leitos, lá em Rondonópolis tem lá escolas que começou e paralisou, em Canarana eu vi escolas paralisadas, tem muitas obras públicas paralisadas em todo Mato Grosso que precisam ser retomadas, porque senão é desperdício de dinheiro público. Candidato, o senhor foi aliado de Pedro Taques até há pouco tempo e hoje, na condição de ex-aliado, é um crítico da administração dele. Por outro lado, o outro candidato, o senador Wellington Fagundes, do PR, ele diz o seguinte, de que se o Estado enfrenta a crise que está enfrentando hoje, Pedro Taques e Mauro Mendes seriam solidários nessa culpa. O candidato Wellington está um pouco equivocado. Seria a mesma coisa se eu chegasse aqui e dissesse o seguinte, o Wellington Fagundes foi aliado de Sival Barbosa, indicou pessoas no governo de Sival Barbosa. Então o Wellington Fagundes é culpado pela roubalheira que foi patrocinado pelo Wellington Fagundes, pelo Sival Barbosa. Ele foi aliado, indicou secretários no governo, secretário de infraestrutura, a indicação do deputado na época e depois senador Wellington Fagundes. Então nós não podemos ser leviano, vamos fazer um debate de Mato Grosso, vamos falar dos problemas. Eu não quero ficar criticando pessoalmente ninguém, Lúcio. Quero debater os problemas de Mato Grosso. Isso interessa a mim como cidadão e a mim como candidato. E tenho certeza que as pessoas que nos acompanham querem saber como fazer para retomar essas obras, como nós melhorarmos a saúde pública no estado de Mato Grosso, fazer funcionar a saúde e resgatar a dignidade e a prestação de serviço. Isso é importante. Então, Wellington, não é por aí. Eu não sou responsável, eu apoiei sim, como 57% das pessoas apoiaram, mas nós não fomos os responsáveis por aquilo que ele deixou de fazer como governador do estado de Mato Grosso. Candidato, essa crítica do senador Wellington Fagundes e a resposta que o senhor está dando para ele, nós podemos entender o seguinte, falava-se numa convivência mais cordial entre Mauro Mendes e Wellington Fagundes. Isso não vai ocorrer. Na verdade, quando alguém... A crítica, Lúcio, ela faz parte da democracia. A crítica política, eu entendo que essa crítica que ele fez é uma crítica política. Eu não vejo problema nenhum. Da mesma forma que ele falou que eu sou responsável pelos erros e desacertos do governo, e eu não me sinto responsável, porque eu apoiei e votei. E 57% dos cidadãos votaram também. Então ele está culpando 57% da população de Mato Grosso? Isso é uma crítica política. Da mesma forma, eu devolvi a ele então a bola, dizendo que se esse é o raciocínio dele, ele tem que se sentir culpado pelas roubalheiras do Sival Barbosa, porque ele apoiou, participou, pediu voto, indicou pessoas no secretariado de Sival Barbosa. Candidato, uma outra questão aí que envolve redução de custos da máquina estatal. Os repasses do 10º dos poderes. Isso, o Mauro Mendes, se for eleito governador de Mato Grosso, pretende enfrentar essa questão. Lúcio, não pretendo fazer nenhum tipo de enfrentamento, de brigas e de confusões. Agora, diálogo, conversa, mostrar a dura realidade que o Estado tem hoje. Gente, está faltando dinheiro para comprar remédio para a farmácia de alto custo. O senhor entende que os poderes hoje eles recebem um valor muito acima das reais necessidades que eles têm? Eu não posso fazer, Lúcio, essa afirmação. Eu sempre fui, procuro ser uma pessoa muito responsável. O que nós podemos dizer concretamente é que em 2015 houve uma elevação muito grande dos repasses para os poderes. O que nós podemos dizer concretamente é que os poderes, todos eles, ficaram 2, 3 meses sem receber a sua mensalidade, o seu 12º, e continuaram pagando as suas contas em dia. Então, algo de errado tem aí. Agora, vamos dialogar, vamos conversar, vamos mostrar que existe uma dura realidade. Todos precisaremos economizar. Vou dar o exemplo. Primeiro, vou dar o exemplo
cortar na própria carne, fazer a lição de casa no Executivo e aí pedir, implorar, mostrar que todos deverão cooperar para tirar Mato Grosso do atoleiro que se encontra hoje, principalmente nas questões financeiras e na péssima prestação de serviço que tem o dever de prestar ao cidadão. Hoje de manhã, lá na Rádio Vila Real FM, ao falar do 10º da Assembleia, o senhor falou assim, olha, são 500 milhões de reais. É muito dinheiro? Para a Assembleia Legislativa, eu considero sim, porque a Assembleia não tem que comprar remédio, não tem que fazer obra, não tem que cuidar de escola, não tem que cuidar de estrada. Então nós vamos debater isso sim na campanha, seria um tema importante aí para você, cidadão, que vai escolher o seu deputado estadual, perguntar a ele quanto que é que a Assembleia recebe hoje, o que eles fazem com tudo isso, porque eu acho que num momento difícil, todos vão dar sua contribuição. E a Assembleia, Lúcio, vamos ser justos, nesta administração desses atuais deputados, já deram sim uma redução, porque eles deixaram de receber muita coisa do Executivo e ficaram quietos. Se ele deixou de receber muita coisa e ficou quieto, é porque podia receber menos. E eu tenho certeza que, para recuperar Mato Grosso, eles vão dar uma contribuição e nós vamos buscar, de todos os lugares, fazer todas as economias para que esse dinheiro economizado vire em benefício da própria sociedade e dos serviços públicos. Candidato, o discurso do senhor aí nessa campanha é de mudança, de renovação, de tentar fazer uma administração diferente do que está sendo feito hoje em Mato Grosso. Por outro lado, alguns adversários do senhor cobram o seguinte, olha, como é que vai renovar, como é que vai mudar se as alianças que o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, essas alianças foram feitas com setores extremamente tradicionais e conservadores da política do Estado. MDB de Carlos Bezerra, Democratas de Júlio Campos. É uma contradição aí? Não, Lúcio, não é uma contradição. Eu tive o apoio do MDB em Cuiabá, 2 vereadores me apoiaram e saí de Cuiabá com um bom reconhecimento da população de um bom serviço prestado. Saí com 80%, a Gazeta Dados, um instituto aqui desta emissora, ligada a esta conceituada emissora, fez uma pesquisa e mostrou nós com mais de 80% de aprovação. Tive o apoio do MDB. Apoio não significa muita coisa quando você tem caráter, personalidade, que você comanda com pulso firme, e apoios são importantes, gente. Eu vou precisar sim dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, vou precisar do Jaime Campos lá como nosso senador, tem experiência, já mostrou serviço. Tem quem goste e não goste de todo mundo, Lúcio. Tem quem não gosta de mim, que não gosta de você, quem não gosta dessa emissora. Mas a democracia é feita com a maioria. E eu acredito que a maioria da população entende que apoio político é importante. Nós precisamos dele para ter tempo na televisão, para fazer a campanha eleitoral, precisamos dos candidatos para levar a nossa mensagem aos 141 municípios de Mato Grosso. E vou governar com o mesmo pulso firme que eu fiz, com a mesma seriedade e honestidade que nós fizemos enquanto prefeito de Cuiabá. O senhor falou em tempo de TV e em apoio político. E esses partidos também vão ajudar Mauro Mendes a governar se o senhor for eleito. Em todo o mundo democrático, Lúcio, em todo o mundo democrático, no Brasil, nos Estados Unidos, onde a democracia existe, quem ajuda a ganhar uma eleição, ele normalmente participa. Na prefeitura foi assim, Lúcio. Quem me ajudou na prefeitura participou da nossa administração. E aí nós conseguimos, com essas pessoas, dentro de critérios técnicos, não tem problema nenhum receber indicação. Tem que ter competência, mostrar serviço e dar resultado. Se isso acontecer, fica no cargo. Se não acontecer, eu procuro outra pessoa e substituo, como fizemos também em Cuiabá. E essas alianças aí podem significar algum tipo de desgaste na campanha do senhor? Olha, Lúcio, esse desgaste existe muito nessa conversa de bastidores. Nós medimos isso na pesquisa, medimos isso em pesquisas qualitativas e a população não está nem um pouco preocupada com isso. Ela está preocupada com as pessoas, com os candidatos, com a sua história, com a sua trajetória, com o seu currículo, o que ele fez e, acima de tudo, o que ele poderá fazer por Mato Grosso nos próximos 4 anos. Candidato, e o nível da campanha, o nível do debate entre os candidatos, ele pode melhorar daqui para frente, com os candidatos começando a apresentar as propostas, os programas, o que eles pretendem fazer por Mato Grosso? Lúcio, certamente nós estamos já fazendo isso, né? Nós falamos da saúde, que ela não está bem, todo mundo sabe disso, mas nós estamos mostrando, por exemplo, que nós vamos fazer, né, um programa que se chama você fazer aqui uma compra centralizada na capital, um consórcio dos 141 municípios comprando conjuntamente medicamento
para melhorar e fazer funcionar a saúde. Isso não vai gastar mais dinheiro com isso, aliás, vai economizar dinheiro. Os prefeitos estão gostando muito disso, porque eles sabem da dificuldade de comprar em cada município o remédio. É possível, já existe em outros estados brasileiros, como nós vamos fazer uma série de outras ações em parcerias com os nossos prefeitos, com as nossas prefeituras. Fui prefeito, sei o que é administrar uma cidade, uma prefeitura. O Otaviano foi prefeito, nosso vice. Então nós vamos colocar a nossa experiência a serviço de Mato Grosso com os resultados que nós já mostramos. Não é blá blá blá, nós já mostramos que somos capazes e quando tivemos a oportunidade, nós entregamos o resultado para as nossas cidades. Se Mato Grosso, se for a vontade de Deus, nos der essa oportunidade, eu tenho certeza, Lúcio, com a vontade que nós estamos, com a energia que nós temos ainda, nós vamos ajudar muito esse estado e vamos melhorar muito os serviços públicos para Mato Grosso. Candidato, obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio. Agradeço a todos que nos acompanharam. Quero aproveitar os minutos finais para pedir voto, né? Mauro Mendes, governador, 25. Nosso senador Jaime Campos, que é o 251, e Carlos Favro, nosso senador, 555. Muito obrigado, boa tarde a todos e uma boa semana.